Olá, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2023 da Local Web Company. Eu sou a Graciele, responsável pela área de imprensa. Estão presentes hoje Fernando Cirne, presidente, Rafael Chamas, vice-presidente financeiro e relação com investidores, Alessandro Gil, vice-presidente de e-commerce e enterprise. Esse evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, com tradução para o inglês, e pode ser acessado no endereço ri.localweb.com.br. Clicando no link Webcast, você poderá baixar os slides desta apresentação. As informações contidas neste documento relacionadas às perspectivas sobre os negócios, projeções sobre os resultados operacionais, financeiros e aquelas relacionadas às perspectivas de crescimento são meramente projeções, e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. As expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor, dos mercados internacionais, portanto, sujeitas às mudanças sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números em milhares de reais, exceto quando informado, assim como os arredondamentos. O presente relatório do desempenho inclui dados contábeis e não contábeis, tais como operacionais, financeiro orgânico, proforma e projeções como base na expectativa da administração da companhia. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes da companhia. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone do Q&A no botão inferior à sua tela, informando a sua identificação e companhia. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o microfone aparecerá na sua tela. Agora, gostaria de convidar Fernando Cirne para apresentar os resultados da companhia. Fernando, por favor. Obrigado, Graci. Sejam todos bem-vindos ao call de resultados do primeiro trimestre de 2023. Eu queria agradecer a todos os membros do conselho, analistas, acionistas e colaboradores que contribuíram para a gente entregar esse resultado do primeiro trimestre. Avançando por slide número 3, a gente começa falando do nosso forte alinhamento dos resultados desse primeiro trimestre com o nosso orçamento. Atingimos nossa receita líquida prevista e superamos nosso EBITDA. Quando falamos de margem EBITDA consolidada, atingimos 17,1%, um aumento de 3,8 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2022 e 1 ponto percentual em relação ao último trimestre do ano passado. Quando a gente fala de margem EBITDA das operações adquiridas, nós atingimos menos 1,2%. Isso significa um grande ganho de 7,5 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2022 e 1,6 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2022. Em relação à receita líquida, ela apresentou um crescimento de 21,7% em relação ao mesmo período do ano passado. E quando a gente entra na receita líquida do segmento de e-commerce, que é o que mais cresce dentro do grupo, a gente cresceu 38,8%. Quebrando esse crescimento em operações adquiridas e e-commerce orgânico, a gente tem adquiridas crescendo 43,2% e o e-commerce orgânico crescendo 32,5%. A gente faz essa quebra para mostrar que o nosso e-commerce tem crescido por conta das duas quebras, tanto adquiridas como e-commerce orgânico. Não tem uma concentração de crescimento em apenas uma das duas operações. Margem bruta atingiu 47,4%, uma expansão de 3,7 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Base de clientes recorrentes de e-commerce tem um consistente crescimento, tem acontecido nos últimos mais de 2 anos, atingimos aí mais de 170 mil assinaturas. E, por fim, nosso ecossistema de e-commerce gerou 13,3 bilhões em GMV, o que mostra a importância do ecossistema da Local Web dentro do ecossistema de e-commerce brasileiro. Movendo para o slide número 4, nós temos aqui, como eu falei, a evolução constante e consistente da nossa base de assinantes pagantes de e-commerce. A gente tem visto desde
do nosso IPO e desde que a gente teve a pandemia do Covid, a gente não desacelerou essa evolução. A gente já teve aí no quarto trimestre 162 mil clientes pagantes, de assinantes pagantes, e chegamos agora a 171 mil assinantes pagantes. Uma evolução constante, não há desaceleração alguma. E acho que outro dado importante, quando a gente fala de clientes únicos, não estamos falando aí de assinantes, mas clientes únicos desse primeiro trimestre, chegamos a 450 mil. A diferença da parte de cima, que a gente está falando de assinantes pagantes. E embaixo a gente está falando total de clientes, são clientes aí que utilizam também plataformas one shot, não de assinatura. Avançando para o slide número 5, a gente vê a razão desse crescimento constante e uniforme. Nós sofremos positivamente, né, uma aceleração de vendas após o primeiro trimestre de 20, nós dobramos nosso volume de venda, que é a base 100, que foi para o patamar perto de 200 no primeiro ano, junto com a pandemia, e desde então, a Locaweb conseguiu manter esse patamar sem movimentação. A gente conseguiu manter o patamar de adição de clientes até hoje. Então, não houve desaceleração nenhuma com o fim do Covid. Nós conseguimos ajudar as empresas a se digitalizarem com o Covid e, desde então, a gente conseguiu, seja com melhorias técnicas, evolução de produto, aquisição de empresas, manter esse volume de adição de clientes. É uma grande conquista, o que tem sustentado o nosso crescimento. Movendo para o slide número 6, por favor, quando a gente fala de Rule of 40, que é uma maneira da gente estar avaliando a saúde de uma empresa que tem que ter rentabilidade e crescimento, a gente falando da operação de e-commerce, o nosso crescimento de 38,8%, nossa margem EBITDA de 14,8%, que chega no Rule of 40 de 54%. E quando a gente fala da operação Locaweb como um todo, não só a parte de e-commerce, a gente chega nessa mesma informação, estou falando do slide 7, desculpa, acabei não falando, a gente chega em 39%. Movendo, por favor, para o slide número 8, falando um pouco do GMV de toda a operação. Abrindo um pouquinho na operação de plataforma de e-commerce, nós temos um crescimento de 13,5%. Quando a gente abre em lojas próprias, nosso GMV cresceu 17% ano contra ano. Isso se deve ao nosso incentivo para que os nossos varejistas façam esforços de marketing por conta própria. Isso é um direcionamento muito importante do grupo, que as pessoas utilizem redes sociais, social commerce, e tudo que está ao seu alcance para vender mais. E quando a gente fala GMV total do ecossistema de e-commerce, ou seja, o GMV das plataformas somado ao GMV transacionado em marketplaces pelas operações de ERP, integradores e marketplace, a gente teve aí um crescimento de 20,3%, onde chegamos nos 13,2 bilhões de GMV nesse primeiro trimestre 2023. Movendo para o slide número 9, nós temos aqui nosso crescimento da receita líquida das 5 maiores adquiridas. Importante ressaltar que essas 5 maiores aquisições já representam 85% da receita de todas as empresas adquiridas após o IPO. E acho que mostrar que elas crescem em 42%, acho que a mensagem mais importante é que nós acertamos na compra destas empresas. Mas sempre bom lembrar também que a operação orgânica de e-commerce da Locaweb cresce mais de 30% também, ou seja, todo o grupo de e-commerce da Locaweb tem um crescimento muito saudável nesse momento. Movendo para o slide número 10, nós temos aqui a operação de notas fiscais, o GMV das notas fiscais da nossa operação de ERP. Nós tivemos um crescimento de 33%, chegamos a emitir aí 28,7 bilhões nesse primeiro trimestre. Quando a gente fala de número de etiquetas emitidas na nossa operação de logística, tivemos um crescimento de 6%, mas quando a gente fala em receita líquida, tivemos um crescimento de 34%
primeiro trimestre contra primeiro trimestre de 22. Movendo para o slide número 11, falar um pouco de meio de pagamento. Nosso TPV cresceu 49%, primeiro trimestre contra primeiro trimestre de 22. Chegamos a quase 1,5 bilhões de TPV nesse trimestre, um volume bem representativo. E parte desse crescimento, até muito maior do que outros dados da companhia, e principalmente em relação ao mercado de e-commerce, um pedaço disso se deve ao fato de a gente continua trazendo sinergias com pagamento dentro do grupo. Então, nesse primeiro trimestre, a gente atingiu 35% desse TPV proveniente de sinergias internas dentro da nossa operação. Avançando para o slide número 12, dentro da nossa estratégia de estarmos sempre lançando novas vias de crescimento dentro da companhia, nós consolidamos nesse trimestre o lançamento da nova marca Wake. Contar um pouquinho o que tem por trás, qual o contexto tem por trás da marca Wake, do produto Wake. A gente tem um ambiente competitivo para o público de clientes médios e grandes de e-commerce com muitas oportunidades. A Local adquiriu, em 2016, uma plataforma muito boa, eu te coloco que é excelente, ela é excelente mesmo, plataforma muito boa de e-commerce para atender esse público. Com as aquisições que nós realizamos, desde o IPO, a gente adquiriu produtos não apenas para o ecossistema de PMS, mas também que poderiam ajudar essa jornada corporativa, né? Quando eu falo corporativo, o que a gente está colocando aqui de médios e grandes. No final de 21, o board, né, conversando, pensando no futuro da companhia, dessa ideia de novas vias de crescimento, a gente decidiu que a gente poderia fazer um processo de fusão dessas empresas adquiridas que comporiam esse ecossistema mais enterprise em uma única operação. Trouxemos o executivo de mercado, o Alessandro Gil, está aqui com a gente hoje, em janeiro de 22, para liderar essa iniciativa. O Alessandro Gil passou o ano inteiro de 22 integrando diversas operações, vai mostrar o que a gente está integrando, onde o centro de tudo isso é a nossa plataforma que nós compramos em 2016. Gastamos o ano inteiro montando essa operação unificada, integrando as ferramentas, e a gente, em abril de 23, lançou a nova marca, esse conjunto de operações chamada Wake. Vou passar a bola agora para o Alessandro, que vai contar um pouquinho para vocês o que é a Wake e onde já estamos com a Wake. Acho que a mensagem que eu quero, por fim, passar para vocês é que o Wake não é um desejo. O Wake já é uma realidade. Porque nós começamos com o Wake, na verdade, a primeira semente foi plantada em 2016. E nós regamos muito aí a Wake ao longo dos últimos 2, 3 anos, comprando produtos para enriquecer a Wake e integramos tudo ao longo do ano passado. Então, o lançamento da marca foi a cereja do bolo. Mas eu passo a bola agora para o Alessandro, que vai contar um pouquinho mais para vocês do que nós temos aí de potencial de crescimento com essa nova marca. Obrigado, Ale. Oi, Fernando. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão com a gente nesse Pod Resultados. Passando para o slide número 13, eu queria reforçar o que o Fernando disse, né? Basicamente, a gente aproveitou assets da companhia que eram muito bem posicionados para esse mercado que a gente está direcionando, mas que precisavam de um pouco mais de investimento e foco em realizações de roadmap. Isso foi feito durante todo o ano passado e no último dia 26 de abril nós consolidamos toda essa transformação e desenvolvimento no lançamento oficial da marca Wake. Hoje, as nossas operações estão divididas em 3 pilares. O primeiro deles é o Wake Experience, que compreende a antiga Win, hoje transformada numa plataforma de experiência. A Wake Commerce, que reúne 4 empresas, né? Ideris, um hub de marketplace, a Traycorp como uma plataforma de e-commerce, a Síntese com soluções de omnicanalidade, e a Samurai com
todo uma expertise de pagamentos e aplicações. E, por último, Squid by Wake, que é a maior plataforma da América Latina para a gestão de marketing de influências. Indo para o slide número 14, por favor. Todo o desenvolvimento que a gente fez durante o último ano, ele condensa jornada e produto, né? Tudo que fizemos durante esse ano de 2022 e foi apresentado no último evento, pense em como nós, como uma empresa de tecnologia, podemos ter soluções que vão ajudar os nossos clientes em toda a sua jornada de digitalização. Começando pela atração de novos clientes, a Squid certamente é uma ferramenta importantíssima que traz conteúdo, descoberta e engajamento. Mais do que isso, a gente enxerga a Squid avançando para a etapa de compra, porque a gente acredita que muito fortemente as redes sociais vão se tornar os novos marketplaces. E estamos fazendo uma série de novos investimentos justamente para cobrir e proporcionar aos nossos clientes essa integração entre catálogo de produto, influenciadores e as redes sociais. Além disso, a Squid também trabalha em toda a etapa de retenção. A gente tem uma plataforma super completa que cria comunidades e transforma usuários em geradores de conteúdo, o que faz com que grandes marcas aproveitem o engajamento que elas têm com seus consumidores para atrair e reter ainda mais novos clientes. Quando a gente olha a parte de digital commerce e omnicanalidade, que vão das etapas de descoberta até a parte da entrega, a gente tem um apelo muito forte no desenvolvimento de catálogo, na personalização da experiência, usando vitrines e buscas personalizadas, eventualmente até com audiências. Toda a gestão de marketplace, hoje temos um dos principais hubs de integração com o marketplace do país, e um checkout super flexível e super performático, que para a gente é o que mais importa na gestão de uma plataforma de e-commerce. Quando pensamos em omnicanalidade, lojas físicas, marketplace e toda a gestão de última milha são primordiais para que varejistas consigam proporcionar aos seus clientes uma melhor experiência, mais sortimento e, obviamente, levar aos seus negócios uma maior conversão. Falando no nosso último pilar, que é de Digital Experience, esse é um pilar que a gente realmente transformou um produto que a gente já tinha dentro de casa, a Win, que era um disparador de e-mail marketing, e hoje a gente se transformou numa completa plataforma de centralização de clientes, onde a gente consegue, através de inteligência artificial, quantificar, deduplicar e agrupar clientes em audiências segmentadas com acionáveis bem claros através de campanhas de e-mail, campanhas de WhatsApp ou, eventualmente, como eu disse anteriormente, mudar e personalizar vitrines numa plataforma de e-commerce. Indo para o slide 15, por favor. Eu gostaria de falar de alguns dos excelentes highlights que a gente teve nesse primeiro quarto. O primeiro é que, quando a gente compara o booking, ou seja, as vendas de novos clientes do primeiro trimestre de 2023 versus do primeiro trimestre de 2022, a gente apresentou um número extremamente forte de crescimento. Mais de 482% de crescimento ano contra ano no quarto. Isso para a gente é mais do que um sinal de que a gente está na estratégia certa e que a WEG tem feito um bom trabalho em contar essa história e de falar um pouco mais de digitalização de médias e grandes empresas. O ticket médio também aumentou 180% versus o primeiro trimestre de 2022. Então, não só estamos vendendo mais, mas também estamos conseguindo vender para clientes com um ticket muito maior, o que vai representar um aumento na nossa receita nos meses futuros. São mais de 700 lojas ativas na e-commerce, a gente tem mais de 3 milhões de reais de MRR em pipe, ou seja, a gente tem oportunidade para que a gente continue o ano vendendo com uma taxa de crescimento bastante forte.
Hoje são mais de 1.300 leads gerados e, basicamente, como o Fernando falou, a Wake já é uma realidade, já tem clientes como esses logos que vocês conseguem acompanhar no nosso slide, dentro de casa e operando muito bem com as nossas soluções. A partir de agora, eu gostaria de chamar o Rafael Chamas para falar dos resultados financeiros. Muito obrigado. Obrigado, Ale, e obrigado a todos pela presença no nosso call. Movendo para o próximo slide, o slide número 17, por favor. Eu começo trazendo os principais destaques da companhia nesse primeiro trimestre, né, numéricos, operacionais e financeiros. Alguns deles já foram discutidos, mas só frisando novamente, né? Então, a gente teve um crescimento de 22% no trimestre, o que nos fez chegar a 302 milhões de receita. O commerce, o motor principal de crescimento, com 39%, né? E a gente teve uma boa performance tanto nas operações que adquirimos, quanto nas operações que a gente chama orgânicas, né? Então, um bom balanço de crescimento. Indicadores operacionais, o GMV, então, do nosso ecossistema, com uma expansão de 20%. A base de assinantes, 27%, ano contra ano, né? Quase 172 mil clientes já. E o TPV, crescendo 49%, atingiu 1,5 bi nesse primeiro trimestre, né? Super importante agora falar sobre rentabilidade, né? Nós tivemos expansões bastante relevantes em diversas linhas, né? Eu começo pela margem bruta, que se expandiu ano contra ano 3,7 pontos percentuais, número parecido com a expansão que a gente teve em margem EBITDA, que cresceu 3,8 pontos percentuais e fechou o período com 17,1%. E, por fim, um assunto que tem sido bastante debatido nas últimas divulgações, e a gente tem frisado a alavancagem que teríamos nas despesas financeiras que financiam nosso crescimento na operação de pagamentos. As despesas financeiras caíram 11,8% comparado ao quarto trimestre de 2022, o que, obviamente, traz uma alavancagem bastante interessante quando a gente pensa em lucratividade e geração de caixa do grupo. Movendo para o slide 18, por gentileza. Aqui, então, o resultado quebrado por segmento, né? Os 22% que eu comentei no resultado consolidado são compostos de 38,8% de expansão no segmento do commerce, que fechou o TRI com 200 milhões de receita, e a operação do BeOnline SaaS, com 102,7%, uma queda de 1,8%. A gente comentou já por alguns calls que as operações menos rentáveis na operação de BeOnline, a gente havia desacelerado, o que trouxe um impacto em receita, mas uma contrapartida muito positiva em rentabilidade. E sobre esse segmento ainda, eu gostaria de passar para o slide 19, que é um tema que eu trouxe no quarto TRI, que foi aquela queda que tivemos na receita do quarto trimestre, que foi, como eu disse, pontual. A gente tem aqui esse gráfico, a evolução da base de clientes histórica e do ARPU. Então, como se pode ver no quarto trimestre, houve a queda do ARPU com a manutenção da base de clientes. A gente já havia trazido no próprio earnings do quarto trimestre a prévia do primeiro TRI para mostrar que havia sido pontual, e aqui o resultado consolidado sem deixar dúvidas, né? Então, a gente, no primeiro TRI de 2023, a gente volta para um patamar de receita e de ARPU semelhante aos históricos, e uma recuperação bastante grande contra o quarto T22, o que, novamente dizendo, mostra que foi apenas um one-off naquele período. Slide 20, por favor. Aqui eu mostro, então, a rentabilidade. Eu comentei a expansão da margem consolidada, né, e o que trouxe essa expansão. A gente continua com rentabilidades bastante relevantes e nos patamares que a gente tem comentado para o commerce, para o BeOnline. Então, 36,9% foi a rentabilidade do commerce orgânico, o BeOnline com 23%, né? E as aquisições, como a gente diz, numa linha muito clara de expansão, né? Já chegando muito perto de break-even, a gente fecha esse primeiro trimestre de 2023 com uma margem de menos 1,2%, uma expansão bastante grande quando a gente compara ali com o quarto T de 21, quando chegamos a menos 12%, né? Então, e a composição de crescimento mais robusto na linha do commerce orgânico, com a expansão de margem, tanto no BeOnline quanto nas aquisições, todas elas levando ao que a gente mostrou nos slides de destaques, com expansão tanto de margem bruta
quanto de margem EBITDA da companhia. Movendo para o slide 21, aqui então os números de EBITDA da empresa, então a gente fecha o primeiro trimestre com 51,7 milhões de EBITDA no grupo, o que é um crescimento de 57%, né? O 17,1% de margem é uma expansão bem robusta contra os 13,2% que a gente teve nesse mesmo período do ano anterior. A operação do commerce traz em valores absolutos praticamente o dobro do EBITDA, então 29,7 milhões, o que é uma margem consolidada de 14,8%, uma expansão de 4,8 pontos percentuais ano contra ano. E o Beamline SaaS, como eu disse, com a estabilidade de receita, uma expansão também interessante, né? A gente cresce 19%, chegando a 22 milhões de EBITDA no período, e a margem se expandindo de 17,7% para 21,5%. Então, ganhos muito expressivos na rentabilidade da companhia, o que condiz com o que a gente vem dizendo constantemente, né? Uma gestão muito disciplinada de custos, planos muito claros de rentabilização das companhias que adquirimos, seja por escala, seja por otimização operacional, como as que o Ale trouxe. Então, continuamos uma tendência muito boa de continuar crescendo, mas cada vez mais trazendo mais rentabilidade para o grupo. Passando para o slide 22, aqui eu trago o lucro da empresa, então lucro contábil com expansão de 59,7%, chegando a 7,2 milhões, e quando a gente olha o lucro ajustado, a gente chega então em 33,4 milhões, comparados com 29,7 no ano anterior, o que foi uma expansão de 12,2%. Slide 23, aqui eu trago a posição líquida de caixa da empresa, então fechamos com caixa de 1,4 bi, temos a pagar earnouts que remontam a 851 milhões de reais, marcados inclusive no balanço da companhia, né? Importante deixar isso claro, o que nos deixa com caixa líquido no momento, pagando todos os earnouts de 500 milhões de reais. E é isso, pessoal. Novamente agradeço a todos pela presença no call, e agora eu passo para a sessão de Q&A. Muito obrigado. Obrigada, Rafa. A primeira pergunta vem do senhor Marcelo Santos, do JP Morgan. Marcelo, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, Rafael, Cirne, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu queria focar um pouco na questão de margem nas duas perguntas que eu vou fazer. A primeira é a questão da margem do commerce orgânica, né? A Wake ela acabou pesando menos, pelo menos do que o que a gente esperava aí no primeiro TRI. Isso foi um pouco one-off, e no segundo TRI teria o risco de ela pesar mais, assim, por intensificação, porque eu entendo que tem esse tempo entre você iniciar a Wake e começar a ter mais a receita dela, ou o primeiro TRI é um bom guia de margem para o segundo TRI? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação à margem das adquiridas, né, que assim, praticamente chegou no break-even aí nesse trimestre. A gente devia imaginar assim, essa tendência sequencial aí, grosso modo, continuando nos próximos trimestres de melhoria de margem nas adquiridas? São essas duas perguntas. Obrigado. Olá, Marcelo. Fernando, tudo bem? Deixa eu falar a primeira pergunta. A gente, de fato, conseguiu praticamente anular esse efeito da Wake no primeiro trimestre por conta de um controle muito forte de custo em todas as operações do commerce orgânico, o que mesmo assim fez com que a operação crescesse 32%. Então, acho que foi uma conquista muito grande, que mostra o compromisso da companhia em rentabilidade sem afetar crescimento. Esse compromisso continua para o segundo trimestre. Não muda o mindset da companhia, e a partir do terceiro ou quarto trimestre, a gente já começa a ter o efeito das vendas que foram feitas nesse primeiro trimestre, que foram muito positivas aí no caso da Wake. Então, eu diria que no longo prazo aí, a margem do commerce orgânico ela está totalmente sob controle. Acho que é uma operação muito estabilizada e até com uma tendência de crescimento de receita por conta dos investimentos. Com relação à margem inorgânica, a gente de fato tem feito um trabalho de longo prazo aí. Esse crescimento ele tem sido sustentado principalmente por crescimento forte da operação, uma operação que cresceu 43% ano contra ano. Então, é um crescimento feito um crescimento de margem feito por duas frentes, que uma é
alavancagem operacional, por esse forte crescimento, e uma delas também é por um pouco fusão de algumas dessas operações. Então, acho que esse trabalho continua, é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho de longo prazo. Eu diria que é um trabalho que ainda tem aí pelo menos 2 anos para a gente estar continuando a trabalhar, para aí sim a gente chegar numa margem que a gente entende que seria uma margem basal que vai continuar a operação. Então, eu diria que, assim, está contente com os resultados, mas tem muita coisa para ser feita ainda, Marcelo, mas nessa linha. Acho que um ponto importante também, complementando, Marcelo, o ganho de margem inorgânica, ele veio, no caso com alavancagem operacional, ou seja, eu não estou precisando esmagar custo dessa operação, ou seja, não estou esmagando o crescimento. Por exemplo, a Bling é uma operação que tem apresentado taxas de crescimento muito expressivas. Eu não estou precisando cortar investimento em mídia para fazer essa operação crescer. Ou seja, na teoria, eu ainda poderia, no futuro, se eu tivesse uma queda de crescimento, ainda ter uma ferramenta de gestão de custo no inorgânico para tentar trazer margem. E não estou fazendo uso dessa ferramenta no caso do inorgânico. No caso do orgânico, eu fiz, sim, uso de uma ferramenta de gestão de custo para poder anular o efeito no caso da Wake, e a gente vai continuar fazendo o máximo esforço possível nesse segundo Q, mas aí no terceiro e quarto Q esse problema ele acaba sendo muito menor. Espero ter respondido, Marcelo. Sim, só uma clarificação. Então, na orgânica, vocês fizeram corte em marketing, em despesas desse tipo? Marketing, assim, resposta é assim, gastamos menos em marketing, e até importante, né? Você pode ver que não afetou a venda, né? Isso é bem bacana. E a gente também está conseguindo, acho que mais forte, Marcelo, a gente está conseguindo operar com uma massa de pessoas mais baixa do que o orçado. Isso acho que é o ponto mais forte para nós, tá? Acho que mais do que marketing, a nossa massa, nosso headcount está abaixo do orçado, a gente está conseguindo operar com mais eficiência. Tá, joia, Marcelo, tá muito claro, bom dia. sim. Rafael Bom falando dia. aqui também, acho que só complementando o ponto do Fernando, acho relevante, né? Eu destaquei bastante a expansão de margem bruta que a gente teve, né? Então, ali no fundo, como você pode ver, teve uma diluição interessante de COGS nas operações orgânicas, né? Então, reforço o que o Fernando falou, a alavancagem de margens ali, ela se dá por expansão em unit economics de margem bruta, muito mais do que o que está abaixo dela, né? Então, é um complemento que mostra uma boa diluição também, com o crescimento. Mas é isso. Tá, Obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês. A próxima pergunta vem do Leonardo Olmos, do UBS. Leonardo, por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Obrigado pelo espaço. Fazer uma pergunta mais focada em receita, se vocês pudessem discutir quais vão ser os principais drivers de crescimento por ano, mais focando nas subsidiárias de vocês mesmo. Por exemplo, a Tray, ela deve voltar a crescer se a gente olha trimestre a trimestre. Como é que vocês estão vendo dentro da Wake os principais drivers, além de Squid? E o Fernando comentou no começo, né, 30% de crescimento orgânico, foi exatamente o que você quis dizer ali e como que a gente vê isso. Então, bastante focado em crescimento as perguntas. Obrigado. Tudo bem, Leonardo. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de driver de crescimento subsidiário, mas vou falar um pouquinho também de outros drivers novos. Deixa eu dividir a pergunta, mas a parte de Tray e a parte de Wake eu vou passar para o Williams e para o Ale responder, mas deixa eu falar um pouquinho. Eu acho que a Tray, no caso, seria comércio orgânico e o Wake também. Deixa eu falar um pouquinho das inorgânicas. Inorgânico, acho que a gente tem crescido, como eu falei, 43%, e isso é baseado principalmente no caso da Bling, da própria Melhor Envio e da Squid, que a gente vai continuar investindo. Acho que aí a mensagem é: nós não estamos cortando custos, nós estamos investindo nas empresas e ganhando rentabilidade na alavancagem operacional. Então, a gente continua investindo nestas empresas. Outro ponto importante: novas frentes de investimento
que são novas, mas que não corroem rentabilidade. Então, é o caso da própria Wake, mas principalmente cross-sell. A empresa contratou um novo diretor de cross-sell, ou de Customer Journey, como a gente está colocando, faz 3 semanas isso. Cross-sell é um exemplo de via de crescimento que nós vamos estar investindo, que traz rentabilidade, receita e rentabilidade, sem comprometer rentabilidade para o grupo. Então, acho que a empresa é uma empresa de crescimento. Então, a gente investe, a gente está em busca de rentabilidade, mas não deixa de investir em frentes de crescimento que não corroem rentabilidade. É o próprio caso da Wake, né? Pode ver que a Wake nós gastamos o ano passado inteiro investindo no produto e a margem não foi nada comprometida, porque parte do ganho do investimento foi compensado com a fusão de operações. Então, é um exemplo de operação que o investimento foi praticamente todo feito, o que a gente tem agora é só o ciclo de receita. Então, a gente não tem a gente já é um exemplo de investimento que só tem o ganho agora do crescimento. Então, acho que essa é um pouco a linha. E eu passo agora para o Williams falar um pouquinho de se Tray vai crescer mais, e no caso de Wake também. Obrigado. Leonardo, obrigado pela pergunta. Bom dia a todos. Falando de Tray, eu até vou voltar 2 pontos antes de responder sobre o futuro, que é sobre, primeiro, o mix de receita, né? Quando a gente analisa a Tray simplesmente pelos números financeiros, um grande problema é que a Tray ela tinha, dentro da receita dela, 2 receitas one-shot que tiveram uma alteração. Então, a gente tinha logística, né? Que após a aquisição da Melhor Envio foi sendo transferida e isso se acelerou no ano passado. Então, a receita de logística saiu da Tray e foi para Melhor Envio. E também a gente tem a receita de marketplaces, que teve uma mudança de precificação e ela foi reduzida no ano passado. Então, quando a gente olha o crescimento dela, comparando a primeira linha de receita, ela sim estava estagnada. Mas a verdade é que na receita de plataforma, no MRR, ela nunca deixou de crescer próximo de 20%. Então, a gente tem esse efeito de mix de receita que traz uma interpretação um pouco equivocada da falta de crescimento da Tray. O outro ponto que é importante colocar é a base de comparação, né? Então, a Tray veio crescendo um pouco menos, mas a gente comparou também com períodos passados, onde a gente tinha o nível máximo de restrições, né, na economia por causa da pandemia. Então, a gente tem uma base de comparação muito mais forte, que ela termina praticamente nesse primeiro trimestre, né? O segundo Q do ano passado já não teve tanto efeito de pandemia. Então, a gente tende agora, na base de comparação, ter trimestres anteriores mais fracos para essa comparação. Então, eu acho que isso também, já mostrando para o futuro, vai trazer números melhores. Mas falando de questões operacionais e melhorias que nós tivemos na operação da Tray, foram questões de precificação. Então, revimos nossa precificação, voltamos à cobrança de marketplace, mudamos também os planos, valores, limites de produto. Isso trouxe para a gente, no primeiro trimestre, uma boa reação de aquisição de clientes, né? Vocês viram os números de aquisição e parte daquele crescimento tem também a ver com a operação da Tray. Estamos com uma operação também muito redonda na retenção de clientes. O nosso churn tem sido reduzido cada vez mais. A gente tem crescido a base de clientes, então isso traz um efeito positivo. E principalmente as mudanças de precificação que trazem um efeito agora mais diluído ao longo do ano, né? Então, clientes que estão entrando a partir de janeiro voltam a pagar marketplace, então a gente vê essa receita começar a crescer e estamos numa transição para voltar a cobrar também dos clientes da base. Então a perspectiva sim é a Tray acelerar o seu crescimento, né? Então eu diria que voltar a crescer na primeira linha, mas ela nunca deixou de crescer a sua linha recorrente, mas principalmente com essas iniciativas operacionais e a comparação com bases mais fracas de trimestres anteriores, a gente deve ver, sim, uma Tray com crescimentos percentuais maiores nos próximos trimestres. E acho que agora o Ale pode falar um pouco de Wake, né? Vou passar a bola para ele. E depois, Leonardo, se ficou algum ponto pendente, por favor, me avise que eu complemento. Boa, obrigado, William. Oi, Leonardo, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Cara, a gente está tendo
Estamos com uma perspectiva ótima em todas as linhas de frente aqui, né? Então, a Squid tem vindo bem ano contra ano, mas todos os produtos da Wake, o Commerce, o Experience, o MF, tem mostrado um desempenho bem satisfatório. O ponto aqui é que a gente tem processos mais longos de venda, então o processo, o lead time até o fechamento é mais longo, obviamente, do que a Tray ou Bling, que são produtos de giro mais rápido, e a receitação também ela toma um pouco mais de tempo, porque os processos são mais complexos, e até a efetivação do full potential de um contrato demora de 4 a 5 meses, eventualmente até 6 meses, né? A gente apresentou no primeiro quarto um fechamento importante de novos clientes, baseado em um trabalho muito assertivo e de muito foco em alguns clientes que a gente já foi contando a história da Wake de uma maneira low profile. E a gente acredita que agora, com o lançamento efetivo, que foi no dia 26 de abril, contando melhor a história, sendo mais explícito para clientes e para o mercado de uma maneira geral, trazendo mais cases, logos mais importantes, a gente continue nessa toada de crescimento de vendas, o que vai refletir basicamente na receita mais para o final do ano e no começo do ano que vem. Tá bom? Tá super claro, obrigado, boas explicações. Só um rápido apanhado, quando a gente junta isso tudo que vocês falaram, acho que a Wake é claro que vai acelerar, mas o total de receita orgânica da Local Web, será que a gente vê uma aceleração ao longo de 2023, dos 22% do primeiro TRI? Deixa que eu respondo aqui. Olha, Léo, eu acho assim, vai depender um pouco também da retomada da economia. Eu acho que a Local Web entregou um crescimento muito positivo. A gente está falando de 43% do inorgânico, 32% do orgânico, e isso é muito positivo, mesmo num cenário que a gente sabe que a economia não tá engrenando. Então, a gente está muito otimista. Acho que a Local Web performou muito, muito bem. Se a economia voltar a performar, a gente vai ter mais um vetor para estar ajudando a Local, e principalmente no segundo semestre, que a gente espera ter esse vetor. Um outro ponto interessante também, que a gente não falou, Léo, é que é com relação ao Bionline SaaS. Bionline SaaS, eu vou até passar por cima do Igor aí, que para explicar isso, a gente teve um processo de rentabilização da operação. Então, a gente está trabalhando agora um novo patamar de margem, perto dos 24%, que a gente tirou alguns clientes corporativos de baixa rentabilidade. E a gente está bulcando muito bem, então a gente tende a voltar a crescer, lógico, muito mais perto da inflação, mas tende a voltar a crescer um pouco também. Então, acho que é um pouco esse cenário, mas acho que o importante, a mensagem é, Local Web, desde o IPO, vem crescendo a taxas muito maiores que o e-commerce. E esse é o nosso objetivo. Super claro, acho que a mensagem está muito boa, a gente foi surpreso positivamente pelos números. Obrigado, gente, bom dia, um Obrigado, abraço. Leonardo, obrigado. A próxima pergunta vem do Marco Nardini, da XP. Marco, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira, se eu puder fazer para o Alessandro, se você puder comentar um pouco mais sobre as principais experiências aí com a Wake, o que você tem observado de ambiente competitivo e também os principais desafios iniciais aqui. Qualquer cor aqui eu já agradeço. E a segunda é um follow-up para o Igor sobre margem de Bionline SaaS. Eu acho que ficou claro aqui que aquele efeito negativo do tri passado foi o one-off. Então, a gente pode esperar aí essa margem se normalizando agora nesse novo patamar, e sobre também o ARPU, se você puder explorar também as principais iniciativas que vocês têm implementado nesse segmento, por favor. Obrigado. Ô Marco, obrigado pela tua pergunta. A gente tem tido uma visão mais otimista com relação à oferta de uma maneira geral, como a gente tem olhado a Wake, os produtos são standalone, eles podem ser vendidos individualmente, mas eles têm uma proposta de valor excelente quando são contemplados de uma maneira integrada, porque eles estão sendo pensados na jornada de uma maneira geral. A gente tem observado uma resposta muito positiva dos clientes com relação ao que a gente está se propondo a fazer.
Mais do que isso, acho que o varejo, de uma maneira geral, tem buscado maneiras diferentes de melhorar a digitalização e, obviamente, repensar o custo, né? A gente tem uma operação 100% nacional, olhando muito o mercado brasileiro, isso faz com que a gente consiga ser bastante competitivo e tenha uma oferta de valor de produto super aderente ao mercado brasileiro. A gente tem gente dentro de casa que opera varejo há mais de 20 anos. Ao mesmo tempo, a gente consegue propor algo que tenha um fit com o atual momento da economia nacional. Então, a gente está com muitas conversas, muitas perspectivas para acelerar ainda mais o Booking nos próximos meses. Igor, acho que é contigo agora. Eu pego daqui, Ale, obrigado. Marco, obrigado pela pergunta. Vamos lá, eu vou começar por margem, depois eu vou para ARPU, tá? Então, perfeito, acho que você já reforçou, o Rafa e o Fernando também falaram, né? Foi um efeito one-off, de fato, né? O acerto de sistema que a gente fez definitivamente ficou para trás. Ele colocou a gente num outro patamar em termos de eficiência operacional. A gente, com essa virada sistêmica, hoje tem muito mais velocidade, muito mais capacidade de atuar nas questões de pricing, nas questões de oferta para a nossa base e também para o mercado. Então, foi um acerto muito bom que a gente fez nessa virada. O acerto de margens, a gente entende que esse é o patamar normal. Eu tinha comentado já em alguns calls passados, né, que a gente vai ver essa banda de margem para o Bionline. Esse é o lugar saudável que a gente entende que a operação vai permanecer. Obviamente que a gente vai conseguir ganhar escala, ganhar um pouquinho de eficiência ali ao longo do tempo, mas ela vem numa curva suave, então a gente entende que esse é o patamar que a gente vai sempre encontrar ali para o Bionline, né? A gente tem feito esse trabalho de, como o Fernando comentou bem aqui, né? Esse trabalho de para os clientes corporativos ali, cujo contrato não nos deixava numa posição confortável do ponto de vista de rentabilidade. A gente tem feito esse trabalho de forma perene aqui para sanitizar essa base, e ele tem sido um sucesso. Por outro lado, a base de clientes tem tido uma resposta muito boa de booking, que o Fernando também comentou, né? A gente observou um crescimento no último quarto, só para você ter uma ideia, de bookings, né? 24% melhor do que a gente performou no ano passado, ou seja, é bem expressivo o que a gente encontra aqui de capacidade de aquisição de clientes para esse patamar de Bionline menor. Então, a gente está bastante otimista aqui de que a performance da operação está azeitada. O que a gente tem feito sobre ARPU, né? Pegando o segundo ponto da tua pergunta. Com essa nossa capacidade sistêmica melhor, a gente tem sido muito eficiente em conseguir ajustar os nossos pacotes de preço para a base de clientes, tá? Então, além dos esforços de cross-sell que a gente tem feito já há alguns anos, né? E eles têm refletido na quantidade de produtos por cliente que cada cliente do Bionline tem. Eu acho que o que mais tem destaque aqui na nossa capacidade de evolução do ARPU é a nossa eficiência em conseguir rentabilizar melhor a base do ponto de vista de pricing e pacotes para esses consumidores, tá? Então, eu acho que o crescimento do ARPU, especialmente, vem dessa nossa eficiência, dessa nossa capacidade de rentabilização, do ponto de vista de receita e margens também, mas especialmente ali de rentabilização, dessa nossa base de clientes bem grande do Bionline, tá? Perfeito, pessoal, ficou super claro, obrigado. Deixa eu complementar um pouquinho só a pergunta com relação à ARPU. O Igor respondeu muito bem, mas eu acho que acho que o ponto de precificação da empresa é algo que a gente tem trabalhado muito forte. Precificação é uma oportunidade em todo o grupo. A gente entende que o nosso produto tem muito valor agregado para o nosso cliente. E a gente tem oportunidade de precificação, como o Igor colocou. Esse é o primeiro ponto. Então, acho que é um trabalho que a gente vai fazer pelos próximos 1 ano e meio. E certamente é uma oportunidade de aumentar o ARPU. Outro ponto é com relação ao cross-sell. A ideia de trazer um diretor que vai estar tomando conta disso, de colocar KPIs para todos os diretores de cross-sell, é certamente uma oportunidade incrível de aumentar a ARPU também. Então, acho que a pergunta é muito boa. A ARPU é certamente um driver importante para o grupo. Desculpa interromper aí todo mundo. Imagina, perfeito, Fernando, obrigado. Obrigado, Fernando, obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem do Luca Bredin, do Bank of America.
Luca, por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia para todos. Obrigado por receber minhas perguntas. A minha primeira é com relação à questão da sazonalidade. Acho que principalmente quando a gente olha na parte das adquiridas, como elas entraram algumas há pouco tempo e tiveram um crescimento muito forte, às vezes pode ficar um pouco difícil da gente entender o que é a sazonalidade delas. Então, se vocês pudessem explicar aí para as principais subsidiárias como é que são as principais tendências de sazonalidade, como a gente pode pensar as flutuações olhando para os próximos tris. E uma segunda pergunta com relação à Tray, eu queria saber se nesse trimestre aqui, quando a gente vê uma expansão, né, de top line, que vocês já explicaram também uma boa parte, se já tem algum efeito de Tray Corp maior, ou se Tray Corp realmente, por esse esforço novo da Wake, deveria entrar mais para os próximos tris. Obrigado. Oi, bom dia. Vamos lá. Sobre sazonalidade, acho que a gente já tem mais de um ano, né, com as empresas adquiridas já dentro de casa, acho que gosto de dizer, né, com um trabalho interno nosso, né, a gente tem conseguido fazer essas empresas continuarem crescendo e recuperando rentabilidade, então acho que o que você olha para trás são proxies bastante boas da dinâmica das aquisições, né. E sobre Tray, não, como o Ale acho que deixou bastante claro, né, o resultado contábil das vendas da Tray Corp, a antiga Tray Corp, que hoje é a Wake, a nossa plataforma corporativa, ela vai se refletir quando os bookings, que foram muito bons, se refletirem no resultado. Então, ainda não há qualquer impacto disso no resultado da companhia quando eu penso em receita. Não, super claro. Obrigado. Alguma pergunta adicional dos participantes? Não havendo mais perguntas, eu passo a palavra para o Fernando Cirne encerrar o call. Muito obrigado, Graça. Eu queria agradecer a todos, os participantes que fizeram perguntas, que acompanharam o nosso call. E queria agradecer principalmente a todos que contribuíram para a gente ter entregue um resultado que eu acho que foi realmente muito interessante para o grupo, para os acionistas e até comparado à atual situação do mercado de e-commerce. Então, muito obrigado a todos.